Em nosso estudo de hoje está na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Emmanuel comenta na lição 29 do livro Vinha de Luz: guardemos o coração. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, muitos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento podem aliciar excelentes oportunidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da vida construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se, em vez de regras, excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos, perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua disciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida a semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Realmente a gente encontra aqui no mundo que a gente vive muitas pessoas que parecem viver a teoria da conspiração quase que constante, porque parece que tudo o que está acontecendo está dando errado de alguma maneira. E Emmanuel vem trabalhar até mesmo os opostos. É interessante, né? Porque ele começa falando para a gente daquela pessoa que, por exemplo, recebe a oportunidade da riqueza e se entrega às alucinações da vaidade, mas se detém os dons da pobreza, liga quase sempre aos monstros da inconformação. É interessante isso, né, que a gente sabe que Jesus fala no Evangelho que é mais fácil o cabelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas quando a gente vem estudar a doutrina espírita, os espíritos têm um momento, eles concordam com essa afirmativa de Cristo, é claro, mas tem um momento que é feita a pergunta assim: qual é a pior das provas? A prova da riqueza ou a prova da miséria? Aí ele diz assim, ó, a prova da riqueza leva aos excessos de todos os gêneros, e a prova da pobreza leva à queixa contra a providência. Então a gente vai começar a escolher agora, assim, né? Será que eu vou deixar que o dinheiro me escravize, ou vou deixar que a falta do dinheiro me torne uma pessoa amarga o tempo todo me queixando da providência? Ou será que eu vou reconhecer que tanto um como o outro são apenas faces de uma mesma moeda, são apenas oportunidades de aprendizado? Igual a gente tem numa escola, sempre aquela matéria que a gente não gosta, não afiniza muito. Eu gosto muito de matemática, mas conheço muita gente que não gosta de matemática, eu gosto muito de física também. Acabei não trabalhando na área de humanas, de exatas, estou na área de humanos, né? Mas o que acontece é, em tudo na vida vai ter sempre aquela matéria que a gente tem que fazer porque é obrigação, né? Então eu vou começar a pensar, estou passando por essa situação, o que é que eu tenho para aprender com isso? Às vezes estou passando pela aprovação da pobreza, que é para aprender a ser uma pessoa mais prudente, mais controlada, mais organizada, mais planejada. E isso, às vezes, sempre, quando se trata de prova e quando se trata de inexperiência, vai trazer no primeiro momento os tropeços, os problemas, mas depois a gente começa a tomar o caminho correto. Depois, ele vem falar para a gente sobre o belo corpo. Isso aí é uma coisa interessante, né? Porque parece que a pessoa mais bela que existe no mundo não está satisfeita com o corpo que tem. Ela quer sempre estar aperfeiçoando o corpo de alguma maneira. Se for mulher, vai procurar todas as tecnologias hoje para poder manter o corpo em forma, e até mesmo as aplicações para poder estar chegando dentro dos padrões de beleza de cada local. E os padrões de beleza, a gente vai lembrar aqui que eles mudam de acordo com o tempo,
e com lugar também. Uma vez eu fiz um comentário que tem uma lição do Emmanuel, né? Que ele fala que o padrão de beleza aqui no Brasil, por exemplo, hoje é o corpo da mulher. Aí, aliás, não é Emmanuel que fala isso não, é Rodolfo Caligares no livro A Vida em Família, só para corrigir. O padrão de beleza aqui no Brasil costuma ser o corpo, os quadris, o busto, né? Quando você vai para os Estados Unidos, são os seios. Quando você vai para o Japão, a nuca. A gente não consegue imaginar aqui no Brasil o que é você reconhecer a beleza de uma mulher pela nuca. Por isso que as japonesas têm o costume de deixar o cabelo curtinho, né? Mas aí então a pessoa começa a buscar esses padrões. Mas ele vem falar pra gente aqui, ó, quando possui um belo corpo, o que acontece? Dá-se via de regra aos excessos destruidores. E quando dispõe de um corpo defeituoso, na maioria das vezes perde o tempo em desespero inútil. A gente vai encontrar vários exemplos, né, dentro da nossa história, e o exemplo que eu tenho contado dentro da nossa realidade enquanto espíritas é a história de Jerônimo Mendonça, que era paraplégico e deixou uma obra social maravilhosa, do próprio Chico Xavier, que viveu uma vida com muitas enfermidades, mas não deixava transparecer essa enfermidade para ninguém. Então você vai ter duas escolhas: ou você vai ficar se lamentando da doença que apareceu, desprezando no primeiro momento que toda doença ela aparece para educar o espírito. Se ela está aparecendo, é porque a gente falhou em alguma coisa, ou então está querendo mostrar um novo caminho para a gente. Então eu vou respeitar a doença, entender a doença como se fosse uma professora minha e eu tenho que aprender com ela. Esse que é o ideal. E depois ele vem falar para a gente ainda, ó, no prazer é incontido, na dor é revoltado. Olha só que coisa interessante, né? Na hora de sentir o prazer, não. A pessoa fica ali presa e não quer sentir os verdadeiros prazeres da vida, mas na dor ele fica revoltado com tudo. Quer dizer, a gente tem a oportunidade, todos nós, sem exceção, de viver esses extremos. E os extremos, eles trazem aprendizado, tanto um como o outro. Muitas das vezes a gente tem a oportunidade de viver os extremos numa mesma experiência aqui na carne, numa mesma encarnação. Mas às vezes, muitas das vezes também, essas experiências vão sendo dosadas. Então, uma pessoa é rica hoje, na próxima vai ser pobre. Uma pessoa tem um corpo são agora e daqui a pouco vai estar trazendo as marcas de alguns equívocos que a gente praticou. E vai ter momentos de prazer e momentos de dor, né? Aí depois ele bota, quando livre, oprime os irmãos e escraviza, mas quando é subalterno, perturba os semelhantes e insinua indisciplina. Gente, vamos procurar pensar assim, né? Algumas coisas, alguns comportamentos que a gente fica, às vezes, se permitindo fazer ou fez nessa vida, e fica pensando, vem cá, se eu fizesse, alguém fizesse da mesma maneira comigo, né? E a gente fica pensando, né? Tem muita gente que está com os dias ocupados, com as horas ocupadas, e vai agradecer um dia a gente ter as horas ocupadas, porque horas ocupadas fazendo uma coisa que é boa, que é útil, são horas que a gente não estava cometendo equívocos e comprometendo a nossa existência e a existência dos outros também. Então ele vem falar para a gente aqui, ó, gente, ele chama atenção desde o início, né? Ele começa a dizer isso na lição, no primeira linha, primeiro parágrafo. Hoje reconhecer que é no sentimento que reside o controle da vida. Sabe por quê? Porque é o sentimento da gente que vai mostrar eu estou no caminho certo ou não estou. Às vezes, essa profissão dá mais dinheiro, mas o meu coração não está batendo. Eu prefiro ganhar um pouquinho menos, ou ganhar menos mesmo, né? Ganhar pouco, mas ser feliz dentro daquilo que eu escolhi. Porque uma frase marcante para mim é: escolha um trabalho que você ama e você não vai precisar trabalhar um dia sequer na sua vida. Eu gosto muito dessa frase. E por isso hoje eu posso afirmar aqui, com todas as letras, os trabalhos que eu estou envolvido hoje, tanto na área profissional como religiosa, como musical, são trabalhos que eu amo, né? Então por isso que a vida fica mais leve. Então nesse ponto é uma conquista que a gente vai tendo. A gente vai falar assim, você é sortudo. Não, isso é conquista. Tá? Isso é conquista, porque muitas das vezes a gente não sabe valorizar as oportunidades que Deus dá pra gente. Porque se for parar para conversar, dentro dessas profissões, desses trabalhos que eu realizo, tem os prós e tem os contras. Mas se eu ficar só com os contras, eu não vivo, né? Aí depois ele fala aqui pra gente, né? O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa. Ofereçamos ao Senhor um coração firme, né? E encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar da cooperação da vontade divina. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.